Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, né, com o assunto final da nossa avaliação do dia 3. E, bem, só recapitulando o que a gente viu na última aula, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A gente falou aqui sobre essa parte de associação série, paralela e mista, e como é o funcionamento disso no circuito. Tivemos alguns exemplos. Depois falamos sobre as leis de Kirchhoff, né, o somatório das tensões nos nós, o somatório das correntes nas malhas. E depois fizemos alguns exemplos, um outro exercício do livro. Tem mais alguns que eu quero fazer com vocês. E antes de mostrar o que eu quero fazer no livro, né, eu quero escrever aqui um passo a passo no meu quadro aqui para vocês anotarem no caderninho de vocês, não esquecerem. Certo? Quando a gente encontrar um circuito, eu tenho que fazer algumas perguntas, né? Deixa eu endireitar aqui, ficou um pouquinho. Pronto, eu quero fazer, vocês vão ter que fazer algumas perguntas para começar a análise de um circuito. Então, quando a gente for fazer a análise, isso aí eu acho que não está nem no livro, certo? Isso aqui eu, por observação e vendo as dificuldades dos alunos, de um circuito elétrico. Opa. Então, vamos fazer aqui a análise, né? A gente vai fazer algumas perguntinhas. A primeira perguntinha e a segunda, a gente já fez esse exemplo que a gente fez no último encontro, né? Há resistências em série. Se houver resistências em série, aí a gente vai colocar, vai fazer o equivalente, certo? Dessas resistências em série. Então, se tiver duas ali em série, uma de 3, outra de 4 ohms, vai se transformar numa de 7. Duas de 10 ohms vai se transformar numa de 20. E eu vou simplificando. Aí você olhou o circuito, não tem resistência em série. Aí eu vou para a minha segunda alternativa. Há resistências em paralelo. Aí você vai analisar. Tem alguma resistência em paralelo? Tem, não tem? Vamos procurar aqui para ver como é que vai ser essas resistências. E, enfim, vai encontrar. Se tiver, simplifica o circuito. Toda simplificação que a gente fizer, então, eu vim aqui para a primeira pergunta. A resistência em série, você encontrou um par, juntou. Vai voltar de novo. Esse novo circuito simplificado tem resistência em série ainda? Não tem mais. Vou aqui para a segunda pergunta. Tem algum em paralelo? Tem. Simplifica, volta agora. Esse circuito agora simplificado com essa última, que era em paralelo, agora virou uma só. Tem algum em série? Se tiver. Então, a gente vai ser sempre recorrente. Então, vê se tem série paralelo. Se não tiver nenhuma das duas, que vai ser uma questãozinha que eu vou mostrar para vocês agora, aí eu venho para a terceira opção. Certo? Se a gente chegar naquele circuito, que eu vou mostrar um para vocês, que não tem mais resistência em série, não tem mais resistência em paralelo, o que, que eu vou fazer? Só tem uma fonte, tem um conjunto lá, 5, 6, 7 resistências, nenhuma em série com a outra, nenhuma em paralelo com a outra. Ou seja, não dá para simplificar utilizando série paralela. O que, que eu vou fazer? Eu vou olhar para os nós e para as malhas, para as duas primeiras leis de Kirchhoff. Então, olhando para os nós, o que, é que eu vou ver aqui?
eu vou perguntar se há algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida. Terceira pergunta: há algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida? Pronto. Aí eu vou me perguntar: será que tem? Porque se tiver, eu sei o que entra. É igual o que sai. Se só tiver um incógnito, então, tem três ramos, né? Tem aqui um nozinho com três ramos. Se eu conheço essa, 5 amperes, conheço essa, 4 amperes. Qual é a de baixo? O Souza não disse que, aliás, eu não, né? Kirchhoff disse, né? Que o que entra é igual ao que sai, o somatório das que entra é igual ao somatório das que sai. Então, se está entrando 5, está saindo 4 e só tem um ramo, se está entrando 5, está saindo 4, tem que sair mais um. Então, aqui, obrigatoriamente, vai sair 1 ampere. E isso vai trazer alguma informação importante para você na hora da análise do circuito, certo? Então, se há algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida, se houver, maravilha. Esse nó é conhecido, essa corrente é conhecida, tanto o sentido quanto o valor, certo? Então vamos lá. Dá para entender aqui a terceira, né? Alguém ficou com alguma dúvida na terceira pergunta? Aí vamos para a quarta. Você pegou, foi lá, não tem nada em série, não tem nada em paralelo, não tem nenhum nó conhecido, não tem nenhum nó que só uma corrente não seja conhecida. E agora? Vou para a quarta. E ainda tem uma quinta que a gente vai ver. O que eu decidi, pessoal? Para ser legalzinho com vocês, o que eu vou fazer? O assunto da primeira unidade, como vocês estão sendo apresentados para muitas informações aqui, eu decidi fazer uma avaliação mais curta na primeira unidade e fazer duas avaliações na segunda unidade. Porque ia ficar um assunto só com. Assim, eu queria dizer o quê? Normalmente, o que, é que eu faço? Eu vou até essa quarta pergunta e adiciono a quinta pergunta aqui. E eu posso até comentar aqui, posso até colocar aqui a quinta pergunta também, que a gente tem que se fazer. E cobro tudo na prova da AB1. Mas aí o assunto ficava muito, realmente, fica um pouco pesado, pela quantidade de novidades que estão sendo apresentadas. Então, eu vou deixar essa quinta perguntinha aqui para uma primeira avaliação da AB2. E aí é bom que a AB2 fica mais curtinha também, certo? Então, vai dar tempo de vocês já se ambientarem um pouco mais com as avaliações, com os exercícios do livro, com tudo direitinho, para aí serem apresentados. A quinta pergunta aqui, que quando as quatro primeiras são negativas, a gente tem que partir para ela. Então, vamos lá. A primeira, a resistência em série, a resistência em paralelo. Se não tiver, há algum nó em que apenas uma corrente é desconhecida, acho que seja, mas que é, sei lá, o português não é tão bom. Não. Quarta, há alguma malha. Lembrando que malha é aquele caminho fechado, né? Há alguma malha em que, ou na qual, ou enfim, em que apenas uma tensão há alguma malha em que apenas uma tensão seja desconhecida? Pronto, essa daqui. Porque se tiver uma malha que você conhece aqui, ó, tem uma fonte, dá para ver aqui o desenho, dá. Tem uma fonte aqui de 100 volts, tem uma resistência aqui de que eu não conheço, aqui essa tensão. Tem uma fonte aqui, menos mais, de 30 volts. Pronto. Se eu tenho essa malha, essa tensão aqui é conhecida, certo? Não tem para onde ter dúvida sobre essa tensão. Eu vou analisar aqui uma,
um determinado sentido de análise para ver quem está elevando e para ver quem está caindo a tensão, certo? E aí eu vou dizer, olha, eu não conheço a tensão daqui e nem o sentido, nem a polaridade, aliás. Tensões a gente fala em polaridade, né? Dessa daqui. Então eu vou considerar que, como é uma resistência, deve ter uma queda aqui. Eu vou chamar de VR, tensão da resistência. Aí eu vou analisar aqui, ó, no sentido horário, para todo mundo, para analisar quem está tendo elevação e quem está tendo queda. 100 volts é uma elevação, que está vindo do menos para o mais. No sentido horário, estou saindo do menos para o mais. Então, 100 volts positivo. VR, por essa polaridade que eu escolhi, ela é negativa. Uma queda de tensão, vem do mais para o menos. Qualquer coisa, se você errou a polaridade aqui, no final, você vai encontrar uma tensão negativa, um menos 10 volts, por exemplo. E o 30 volts, ficou meio feio aqui no meio, mas é menos mais. Menos mais. Certo? O 30 volts aqui, no sentido de análise, a análise aqui no sentido de análise está vindo primeiro para o menos, para depois para o mais. Então, uma elevação. Mais 30 volts. Isso aqui é igual a zero. Se eu colocar o VR para o outro lado, eu vou ter que o VR é igual, dá para ver aqui o VR, 130 volts. Pronto. Ou seja, se você encontrar uma malha que você só não conhece uma tensão da malha, podem ser fontes de tensão, podem ser resistências, ou qualquer outro elemento. Eu conheço todas as tensões dos elementos dessa malha, só não conheço de um. Então, eu vou conhecer do restante, porque é só fazer aqui essa análise dessa malha e o somatório das tensões vai dar igual a zero. Tá? E aí eu vou lá, descubro a tensão daquele outro elemento, que se for uma resistência, você com a tensão e a resistência já descobre o outro. E aí a quinta, né, já dando um spoiler aí, já dando uma antecipação dos próximos capítulos aqui da nossa série da Netflix, o que a gente vai ver do YouTube, né? O que a gente vai ver aqui? Se a resposta for negativa para todos, não tem como simplificar com elementos em série, não tem como simplificar com paralelo, não tem como algum nó em que não há nenhum nó, acho que não há nós com apenas uma corrente desconhecida e não há malhas com apenas uma corrente, uma tensão desconhecida. O que eu vou fazer então? Fiquei agora no mato sem cachorro, não tenho muito para onde correr. Qual é a minha opção agora, professor? A gente vai fazer análise agora utilizando sistemas de equações lineares. Então, eu vou mostrar para vocês, vou colocar, vou definir algumas incógnitas no meu circuito, certo? As tensões em alguns pontos, as correntes em alguns pontos, certo? Vão ser minhas incógnitas. E eu vou montar um sistema de equações lineares com essas incógnitas. Um sistema de equações similar com aquele, igual, né? Aqueles que vocês viram lá em álgebra linear. Então, aqui vai ser extremamente importante a disciplina de álgebra linear. Vocês vão ver lá que a gente vai montar um sisteminha de equações, vocês vão poder resolver por escalonamento, por inversão de matriz, usando Kramer, usando, enfim, aquelas colunazinhas no lado da matriz, vão poder definir, vão ter que descobrir qual é o resultado, né, dessas equações lineares que a gente vai encontrar aqui. Encontrando esses resultados, vocês vão encontrar as tensões em pontos importantes do circuito ou correntes em elementos importantes dos circuitos também. E com esse daí vocês vão encontrar potência, corrente em qualquer elemento, tensão em qualquer elemento, vão poder encontrar as medidas elétricas de qualquer elemento dentro daquele circuito. Certo? Então, o quinto ponto seria montar um sistema
de equações com tensões ou correntes do circuito. Essa partezinha aqui a gente vai ver no início da segunda unidade, certo? Montagem desse sisteminha de equações, quando essas 4 primeiras perguntas forem negativas, né? Não dá para simplificar nem encontrar, a gente vai para o sisteminha de equações, certo? A ideia aqui, pessoal, é a gente armar, entre aspas, né, vocês com várias ferramentas diferentes, com várias ferramentas de análise de circuitos diferentes. Para quando aparecer um, se eu quiser resolver por um método, eu resolvo. Se eu quiser resolver por outro, eu resolvo. Se eu quiser simplificar de uma forma, eu simplifico. Se eu quiser simplificar de outra, eu simplifico. De forma que eu tenho uma variedade de ferramentas diferentes e escolher uma delas para chegar naquela resposta, né? Então, esse é o objetivo. Aqui na disciplina, como tem um caráter mais introdutório do que finalizar, né, esse assunto por aqui, a gente vai apresentar algumas dessas ferramentas. Não vai dar tempo de pegar o livro todo aqui, que tem, enfim, algumas formas diferentes de abordar o assunto, né, de circuito celeste e pegar todas as que estão no livro. A gente vai escolher algumas que eu considero mais importantes e vamos apresentar essas, certo? Então vamos agora fazer um exemplozinho para que vocês respondam cada uma dessas perguntinhas aqui, né? Vai até a quarta pergunta vai ser um sim, em algum momento. Vou abrir aqui o livro para a gente ir discutindo. Deixa vocês vendo aí mesmo. Vamos escolher alguma questãozinha aqui do livro para resolver. Vai ser do capítulo 3 a questão mesmo. Capítulo 4 já a quinta opção já é inevitável. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Aqui é o capítulo 3 do livro, né? Essa aqui é aquela ediçãozinha, mas como a gente vai ver só alguns exemplos aqui. Pronto. Vamos só. Eu acho que a gente fez essa questão, não foi na última aula? Parece que a gente fez, pessoal. Não lembro. Acho que. Não sei. Foi não. Acho que não. Acho que sim, não foi? Mas enfim. Depois de apresentada essa nova metodologia, né? Das perguntinhas para vocês, vamos olhar aqui rapidamente. E aí vocês vão perguntar, eu vou perguntar para vocês. Pessoal, vamos lá. Primeira pergunta. Tem elementos em série aqui? Algum par de resistências em série? Aí vocês vão ver, né? Acho que a gente resolveu foi essa, foi alguma parecida com essa. Tem. 6 e 10 estão em série. Simplifica. Onde vai dar 6 mais 10 aqui dá 16. Vai ficar com um ramozinho aqui de 16. Vou lá para, de novo, né? Volto de novo esse conjunto de perguntas. Depois que eu fiz esse série, apareceu algum em série? Aí você vai ver que não. Tem 30 não está em série com 7.2, que não está em série com 64, que também não vai estar em série com o 16 aqui, que é a soma. Mas a segunda pergunta, que é a resistência em paralelo, vai haver, que no caso é a de 64, com esse equivalente já, que será de 16. E aí você vai simplificando, depois volta de novo.
Então, esse equivalentezão agora, 64 com 16, vai estar em série com 7.2. Toma, esse conjuntão agora vai estar em paralelo com 30. E assim vai resolvendo. Acho que o que a gente fez foi um exemplo resolvido. Só que a gente fez foi essa daqui. Ó. Já é o exemplo resolvido, que a gente viu e tal. E depois tinha esse exemplo, problema para avaliação, que já vem com resposta. E foi essa análise que a gente fez agora. Certo? Mas vamos lá para alguma que não tenha mais elementos em série nem paralelo. Aí eu vou dizer para vocês o que a gente vai fazer. Aqui tem também. Acho que é lá nas questões mesmo, no final do capítulo. Deixa eu falar. Opa, pronto, aqui essas questões aqui. O finzinho do capítulo, essas primeiras todas tem. Deixa eu ver aqui no capítulo 4. Lá no final do capítulo, está chegando as questões. Não, acho que é no capítulo, no capítulo 2 mesmo. No capítulo 2. Talvez difícil, vai ser no capítulo 2, se não me engano. Vamos ver lá, as questões final. Pronto, é aqui mesmo. Perdão, é no capítulo 2. Pronto, olha desse circuito aqui. Ó. Vamos lá para as perguntas, né? Nesse circuitinho aqui, há resistências em série, vocês olhando para ele. Eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 resistências e uma fonte de 180 volts. Tem alguma resistência em série com a outra pessoa? Ou melhor, qual resistência vocês acham que está em série? Qual par de resistências aí estão em série uma com a outra? Tem alguma? Responda aí, por favor. Tem? Pode dizer que não também. Se achar que não tem, diz que não. Né? O que vocês acham? Não tem, pessoal. Não tem. Nem quer falar, por ficar com vergonha, mas não tem. Não tem nenhuma resistência em série com a outra. Você vê que todas, quando vão sair aqui, já chegam no nó que a corrente vai se dividir. Não tem nenhuma e a corrente que passa em uma seja exatamente a que vai passar pela outra. O I0 passa aqui, atravessa, se divide e tal, então não tem. E aí eu pergunto, tem algum par de resistências em paralelo? Segunda pergunta, né? 25 com 10 está em paralelo, será? Ou 25 com 5? Ou 70 com 8? Tem algum par de resistência em paralelo? O que vocês acham? Para estar em paralelo, eles têm que ter o quê? 25 com 25 com 25. Só esse ladinho aqui, ó, e esse daqui estão conectados entre si. Agora, o lado direito dessa está conectado com outras resistências, e o lado direito dessa daqui está conectado na ponta aqui de outras resistências também. Não tá nesse, não tem essa ligação do 5 com o 25 aqui no outro lado, né?
E o mesmo ocorre com os outros. O 70 embaixo está conectado aqui com o 8, mas em cima está numa ponta do 10, outra na outra ponta do 10, ou seja, não está com o 8, né? E os outros também. Então não vai ter nem série, nem paralelo. E aí vamos para o enunciado, e nesse capítulo aqui ainda tem alguma colherzinha de chá, que é essa ajudinha que o livro dá. No próprio enunciado, ele já dá uma dica. Ó. Ele diz a corrente em um dos elementos. A corrente zero é de 4 amperes. Opa! A corrente zero é de 4 amperes. E ele quer encontrar a corrente 1, a letra A, né? Vou colocar a letra A. A corrente I0 é de 4. E eu quero saber quem é I1 aqui, que é a corrente do resistor de 70. Então, se eu conheço aqui essa corrente, 4 amperes, eu tenho R e tenho I, aqui é 25 ohms e aqui é 4 amperes, eu tenho como encontrar a tensão nesse resistor de 25. E vai ser... Cadê? Deixa eu ver um pincelzinho aqui. Não sei como dar um risquinho aqui. Enfim, eu vou lá para o quadro mesmo, que é mais fácil. Então, aqui eu vou ter uma tensão, eu vou ter aqui uma, uma resistência e uma corrente de 4 amperes. Eu tenho como encontrar a tensão. É só fazer o produto, né? R vezes I, 25 vezes 4, que vai dar 100 volts. Né? Então, aqui do circuito, basicamente, o que eu conheço é o seguinte. Gravaram aqui essa informação do quadro. Eu vou desenhar aqui, não tem como manter aqui, se eu tivesse um quadro desse. Mas eu não tenho como manter aqui, eu vou ter que apagar. Mas gravaram aqui a informação desse quadro, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta 3 e 4 desse circuito. Vou só desenhá-lo. Já vou tentar desenhá-lo aqui no comecinho, apagando só a 2, a 1 e a 2 no enunciado, para ver se a gente mantém aqui ainda. Só no limite ele vai apagar. Então, essa questãozinha que a gente vai fazer é a 3.2.21. E é da edição antiga, na edição nova ela deve ter sido alterada, provavelmente. Vou desenhar aqui, daqui a pouquinho eu apago. Eu saio do quadro do compartilhamento e vou para o quadro para todo mundo ver grande aqui. Então aqui tem 180 volts, 25 ohms, 5 amperes, 5 ohms, 70 ohms, 8 ohms, 10 ohms. E aqui tem uma correntinha de 4 amperes. O resistor de 5 ohms. Pronto. Vamos lá para o quadro. Então, eu peguei aqui algumas informações. Certo? Peguei aqui algumas informações. Peguei o que estava desenhado, só o enunciado que está aqui, né? Perguntei, tem algum elemento em série? Não. Tem algum elemento em paralelo? Também não. Agora eu vou aqui. Há algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida? Eu só conheço 4 amperes, né? Então não tem como. Porque os nós aqui ó, vão ter 3 ramos. Esses 4 nós aí vão ter 3 ramos. Então não tem nem para onde correr. O que eu vou fazer agora? Para a quarta. Há alguma malha em que apenas uma tensão seja desconhecida? Aí eu vejo, pô, eu só conheço 180. Mas na verdade eu não só conheço 180, né? Eu conheço 25 vezes 4, que dá aqui uma tensão, ó, mais menos, a corrente está sempre do mais para o menos, nas resistências, mais, deixa eu tirar minha mão do meio, né? Aqui assim, mais menos 100 volts.
E aí eu pergunto para vocês, olha, eu conheço duas tensões já, né? Pelo menos já é alguma coisa. Mas eu faço antes da gente analisar as malhas, né? Eu tenho que fazer uma pergunta básica. Quantas malhas tem esse circuito, pessoal? Quantas malhas tem esse circuito aqui? Quantas malhas você acha que tem esse circuito? Quantos caminhos fechados esse circuito tem? Quem quer dar um chute aí, fazer uma tentativa para ver quantos caminhos fechados acha que tem aí esse circuito? Vamos contar? Vamos contar aqui. Eu tenho aqui, ó, caminho fechado, né? Um deles formado por a fonte de 180, o resistor de 5 ohms, só aqui, deixa eu escrever 5 ohms melhor, 4, não acha que são 4, vamos contar. Gente. O resistor de 5 ohms e o resistor de 70. Dá para ver bem tranquilamente aqui que é uma malha, né? Esse caminhozinho aqui, essa malhazinha aqui formada por esses três elementos aqui. Ó. Vou fazer aqui um. Então, isso daqui dá para ver que é uma malha, né? Já é um caminhozinho fechado. Aqui tem outra. 70 ohms, 10 ohms, 8 ohms. E aqui em cima tem mais um, ó. 25 ohms, esse resistor de 10 e essa, vou tirar essa aqui para não ficar com essa informação, tá esse 4 amperes lá em cima. Então, 25 ohms, 10 ohms, 5 ohms. Três malhas aqui eu tenho. Essas daqui são malhas especiais. Eu vou dar o nome aqui de malhas principais, certo? Malhas principais. São aquelas malhas internas. Não tem outras malhas, elementos internos dessas malhas, né? Só na periferia dele, aqui, na bordinha dessas malhas. Já contamos três, né? Um, dois, três. Mas aí, ó, se você vir direitinho aqui, eu consigo formar, juntando duas dessas internas aqui, eu consigo juntar, eu consigo formar mais uma malha. Então, essas duas aqui de baixo. Olha como eu tenho esse caminho externo aqui também, esse caminho externo, essas duas, esse caminho aqui. Ó. Isso aqui é uma malha também. Ou seja, um caminho fechado formado pela fonte de 180, pela resistência de 5, pela resistência de 10, pela resistência de 8. Certo? Então aqui eu vou botar para contar, né? Malhas internas, eu tenho 3. Então, malhas internas são 3. Aí agora, malhas formadas por pares, né? Então, juntando essas duas internas, dá para ver que tem uma aqui. Vou apagar agora. Agora, se eu juntar essa da esquerda aqui com a de cima, ou seja, vai ser uma malha formada pela fonte de 180, aí vindo para cima pelo resistor de 25, aí descendo aqui pelo resistor de 10 e pelo resistor de 70, esse caminho fechado aqui, ó, esse caminho fechado aqui. Se a gente fechar esse caminho aí, eu vou ter uma malha com 4 elementos. Uma fonte, uma resistência, duas, três resistências. Eu tenho uma segunda malha. E essa daqui também, a de cima com essa da direita. Quais são os elementos? O resistor de 5, o resistor de 25, aí voltando por aqui, o resistor de 8 e o resistor de 70. Então, forma esse Lzinho aqui de cabeça para baixo. Né? Então, eu vou ter também 4 elementos, só que 4 resistências.
certo? 25, 8, 70, 5. Então, eu vou ter, com 3 malhas internas nessa configuração, eu consigo montar mais 3 malhas duplas aqui. Vou até chamar de dupla aqui para identificar. Mais 3, ou seja, já vão 6 malhas. E se você observar bem, a gente ainda juntando tudo aqui, olha a bordinha desse circuito. Tem a malha externa, né? Formada por 3 elementos. Uma fonte de 180, um resistor de 25, um resistor de 8. Então, essa malha externa, formada por 3 elementos, é mais uma. Então, no total aqui nesse circuito, pessoal, a gente tem 7 malhas. 7 malhas no total desse circuito. 3 internas, 3 que são duplas, né, de 2 internas aqui, ó, duplas de 2 é bom, né, são duplas de internas aqui, essas duas laterais, uma de cima, essa da esquerda, essa de cima e essa da direita, e uma externa, todas são caminhos fechados, certo? Então aqui você vai ter essas 3 individuais, as 3 formadas por duplas dessas individuais, e uma externa, uma geral aqui, que eu pego as bordas, as periferias, aí a parte, os elementos mais externos desse meu circuito, que são essa fonte de 180, o resistor de 25 e o resistor de 8. E aí agora eu pergunto, dessas 7 malhas, há alguma delas em que apenas uma tensão seja desconhecida? Vamos analisar. Né? Vamos analisar aqui. Eu tenho que analisar a quantidade de elementos que cada uma dessas malhas tem, e se tem alguma delas que eu só não conheça a tensão em um elemento. Certo? Der certo isso daí, maravilha. Beleza? Então vamos lá analisar. Então vamos lá analisar aqui esse nosso circuito, né? Das malhas internas, das 3 internas, ó, todas elas têm 3 elementos, né? Essa aqui da esquerda, inferior, tem uma fonte, 2 resistências. Desses 3 elementos, eu só conheço a tensão da fonte. Eu não sei qual é a tensão em 5 ohms e a tensão em 70. Dessa da direita aqui, inferior, eu tenho 3 resistências que eu não conheço a tensão em nenhuma. Dessa aqui de cima, eu tenho 3 elementos, 3 resistências. Eu conheço a tensão de 100 volts, porque ele tinha resistência e tinha corrente, né? Então, a tensão de 100 volts no resistor de 25. Mas é só um. Só conheço uma tensão dos 3. Então, nas internas, ó, não é essa malha aqui com apenas uma tensão desconhecida. Vamos ver nas duplas, né? As duplas aqui, essa de baixo, formada por essas duas individuais, né? Então, essas aqui, só os elementos externos aqui, né? Com 180 volts, 5 ohms, 10 ohms e 8, eu só conheço 180. Então, essa dupla não vai me ajudar. Agora, as duplas levando com os elementos de cima. Opa, olhando aqui, ó, esse daqui. Essa do lado esquerdo, inferior, com essa de cima. Só as bordinhas, né? Então, aqui eu tenho 180 volts, 25 ohms, que é 100. Opa, já tem duas, né? Duas tensões conhecidas. O de 10 ohms você conhece? Não conheço. O de 70 ohms você conhece? Não conheço essa tensão. Então, tem duas tensões desconhecidas. E eu tenho que ter, efetivamente, apenas uma tensão, desculpa, para cima, apenas uma tensão desconhecida. Então, já não vai me ajudar muito a fazer essa análise dessas duas malhas aqui. Dessa malha dupla, né? Formada por essa do lado esquerdo e essa de cima. Também não vale. Vamos agora olhar essa do lado direito, inferior aqui, com a de cima. Eu conheço só a tensão de 25 ohms, porque os outros elementos, 8 ohms, 75 e 5, eu não conheço as tensões deles. Então, as duplas não vão me ajudar também. Só sobrou a externa. Vamos ver a externa. Quais elementos pertencem à malha externa? O de 180 volts, que é a fonte, o resistor de 25,
que eu conheço a tensão, que é 100, e o resistor de 8, opa, que eu não conheço a tensão. Então, eu tenho 3 elementos, uma fonte de tensão e 2 resistências, dos quais eu só não conheço a tensão em uma das resistências. Nos outros elementos, nos outros dois, eu conheço a tensão. Então, parei aqui nessa pergunta, né? Há alguma malha em que apenas uma tensão seja desconhecida? Sim. Cadê meu dedo aqui? Aqui. Sim. Há uma malha em que apenas, que é a malha externa nesse caso, em que apenas uma tensão é desconhecida. Certo? E aí, para facilitar, eu posso até redesenhar aqui só essa malha externa, para a gente fazer uma análise mais detalhada com ela e ficar com um desenho menos poluído. Oi, 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 testando. Pronto, voltei, esbarrei aqui no cabo USB. Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma malha externa de 108. Só desenhar na malha externa, né? Para ficar mais limpinho o desenho. Aqui 25 ohms. E aqui 8 ohms. 180 volts. Pronto. E aqui eu sei que a tensão, mais menos, 100 volts. Tensão na resistência, passa do mais para o menos. A corrente sempre do mais para o menos, no resistência. Porque a resistência consome potência. Né? Lembram lá daquela aulinha que a gente falou sobre a potência. Então, sempre do mais para o menos, você sabe o sentido da corrente, já sabe de cara a polaridade da tensão. Então, vamos agora descobrir a tensão no resistor de 8. Porque eu sei polaridades e tensões na fonte e na resistência de 25, falta só no de 8. Então, vamos analisar no sentido horário e ver quem está tendo queda e quem está tendo elevação de tensão. Sempre que eu tenho uma resistência, meu chute inicial, posso até errar em algum momento. Aí meu chute inicial é que no sentido de análise aqui, ele vai ter uma queda também. Então aqui vai de mais para menos. Certo? É um chute inicial. Se você errar, vai encontrar um valor negativo. V de 8 ohms. Certo? É minha incógnita. Então aqui faz esse somatório dessas três tensões. 180 está vindo do menos para o mais, de uma tensão menor para uma tensão maior. E o menos aqui embaixo, no sentido horário, para um mais aqui em cima, de uma tensão menor para uma maior. Então vai tendo uma elevação de tensão de 180 volts. 25 ohms, ou seja, 100 volts aqui, né? Está vindo do mais para o menos, é uma queda de 100. 8 ohms, propositalmente eu coloquei uma queda, V de 8 ohms. Mas essa polaridade você poderia escolher outra se quisesse. O que importa é que em toda malha o somatório das tensões é igual a zero. Então agora eu tenho quem? Coloco lá para o outro lado da igualdade, positivo. 180 menos 100 dá 80. Então a tensão no resistor de 8 ohms é de 80 volts naquele circuito, certo? Então a tensão nesse meu resistor aqui é de 80 volts. 80 volts, certo? E logicamente, se eu sei a tensão em um resistor, eu sei a corrente que passa por ele. Se eu tenho 80 volts e 8 ohms, quantos amperes vai ter aí? De cara, se você tem a tensão mais menos, nessa polaridade, como consequência dessa polaridade, a corrente, obrigatoriamente, vai estar saindo do mais e indo para o menos. Certo? Ela não tem outra opção. A correntezinha vai estar descendo aqui. Só tem essa possibilidade. E qual é o valor dessa corrente? Você lembra? Não, aqui é tão fácil. Quem vê ri, isolando o I, é só dividir V por R. Beleza. V 80, R 8, 80 dividido por 8, vai dar 10 amperes. Então a corrente que passa no circuito original aqui é de 10 amperes.
10 amperes. Certo? E aí eu vou agora voltar, né? Como eu não mudei o circuito, não vai ter nada em série, nada em paralelo. Mas depois de encontrar essa tensão que me faltava, e aí, consequentemente, encontrei a corrente, aí eu posso voltar para a terceira pergunta de novo. Há algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida? Vamos ver as correntes que a gente conhece. Eu conheço agora 4 amperes e 10 amperes. 4 amperes está entrando aqui por cima, né? Vem aqui por cima, passa no 25, pode descer, está entrando nesse nó. 10 amperes está saindo do nó e entrando no 8 ohms. Opa, então aqui, ó, já passei por aqui, né? Por essa análise aqui, já foi, vou apagar. Vou analisar agora esse nozinho aqui, ó. Esse nozinho aqui, que está chegando por cima uma quantidade de corrente, saindo por baixo outra. Então, aqui por cima está chegando 4 amperes, por baixo está saindo 10. E por esse ramo aqui do resistor de 10 ohms. Tem um resistor de 10 ohms, né? Por esse ramo aqui, está entrando uma corrente nesse nó ou está saindo? Vamos analisar. Está entrando 4, está saindo 10. O que entra tem que ser igual ao que sai. Se está entrando 4 e saindo 10, falta entrar 6. Então, no resistor de 10 ohms, agora sim está equilibrado. Certo? Eu vou ter 6 amperes por baixo, 4 amperes por cima e saindo 10 amperes. Aí sim a primeira lei de Kirchhoff, dá um legal aqui. Aí sim a primeira lei de Kirchhoff tá batendo. O que entra e o que sai. E nessa daí você descobriu essa corrente. 6 amperes, que está entrando nesse nó aqui, 6 amperes. E como tem uma resistência de 10 ohms, eu tenho R, tenho I, R vezes I vai dar justamente aqui quantos volts? 60 volts. Certo? Então, já vamos para a próxima análise, né? Então, ficando cheio de informação aqui, deixa eu botar ele para cima aqui. 10 ohms, e aqui, ó. E a polaridade segue sempre de onde a corrente vai, de onde ela está entrando, quando ela está saindo. Sempre do mais para o menos. 60 volts. Pronto. E aí, novamente, como eu não mudei no circuito, não vai ter nada em série, em paralelo, que novo aqui. Eu vou analisar agora. Há algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida? Agora não mais, né? Porque me restaram agora quais nós? Esse, esse de baixo e esse daqui. Então, nesse nó aqui, eu só conheço 6 amperes, nesse nó, que está saindo. Nesse daqui, eu só conheço 4, que está indo para o 25. E nesse aqui de baixo, eu só conheço 10, que está chegando nele pelo resistor de 8. E esbarrei no cabo USB de novo, desculpe. Então, ainda não tenho o que fazer, certo? Pela terceira pergunta, eu vou para a quarta. Tem alguma malha em que apenas uma tensão seja desconhecida? Vamos procurar. Qual malha tem aqui? Qual é o meu interesse? Eu vou perguntar o enunciado. Qual é o interesse do enunciado? Lá lembra que a corrente desejada era uma corrente 1 que passava no resistor de 70 ohms? Esse resistorzinho aqui do meio. Quero saber a corrente que passa nele, o I1, que está vindo para baixo, né? Quero saber o valor de I1. Então, vamos encontrar agora. Vou olhar para alguma malha que esteja envolvida 70 ohms para ver o que eu faço. Vamos esquecer um pouquinho agora esse nó aqui, né? Já foi analisado. Vamos olhar para essa malha aqui. Nessa malha aqui, trazendo ela aqui para o lado,
Eu tenho um nozinho aqui, aqui um resistor de 70, aqui um de 10, aqui um de 8, e aqui fecha. 70, 10, 8. E aqui eu conheço alguns dados já, né? Eu conheço a tensão aqui, 60 volts. Desculpem aqui, esse USB está numa posição horrível aqui para escrever, mas enfim. Então aqui eu tenho 70 ohms, não aqui é 10, né? 10 meu feio, 8 ohms aqui, e eu quero saber a corrente que passa em 70 aqui, em alguma forma, né? Conheço essa tensão, 60, conheço a corrente no 80, no 8 ohms, que é de 10, então consequentemente vai ter a corrente de mais para menos, ela entra no mais, sai no menos, de 80 volts, 10 vezes 8, certo? R vezes I, no caso 8 vezes 10, R vezes I, 80. Então só me resta descobrir a tensão do de 70 ohms. Vamos analisar aqui nesse sentido horário, e definir uma polaridade inicial, um chute inicial para a polaridade de 70. Certo? E aqui, só porque estou nessa análise, eu vou considerar aqui, ó, essa tensão aqui. Se der errado, em algum momento, é porque eu errei essa polaridade. Mas, a princípio, eu quis colocar essa, como vocês também podem querer colocar uma diferente de um coleguinha de vocês aí. Então, deu aqui, eu vou chamar de tensão V de 70. Vamos fazer o somatório das tensões dessa malha. Então, aqui tem uma queda, menos V de 70. No de 60 volts tem uma queda também, vai do mais para o menos, né? Menos 60. E no de 8 ohms tem uma queda também, vai do mais para o menos de 80. Igual a zero. E aparentemente eu errei o sinal de verdade, né? Então aqui colocando para o outro lado da igualdade, eu fico com V de 70 igual a 60, menos 140 volts. Então é só para mostrar que na prática, se a polaridade for essa, é menos 140. Mas aí eu faço uma corrigidazinha aqui. Eu vou dizer, não, a polaridade é essa daqui, é inversa. Se quiser fazer a conta de novo, você pode fazer. Vai encontrar aqui 140 positivo. Certo? E finalmente a letra A da questão, que é a corrente no resistor de 70. Se ela tá, a polaridade está mais menos, a corrente vai de cima para baixo, do mais para o menos. Quantos amperes? 140 dividido por 70, que dá 2. Né? Opa, 2 amperes. E a resposta a essa 2,21 deve ser 2. Então a gente tem aqui, ó, nesse circuito, né, a corrente desejada, que era a corrente no resistor de 70 ohms, é de 2 amperes, que a tensão em cima dele deu 140 mais menos. Então a corrente vai descer efetivamente e vai ser igual a 2 amperes. Certo? Então esse daqui foi e aí depois ele pede qual a potência dissipada ou consumida em cada resistor. Aí você usa V vezes I, R quadrado ou V ao quadrado sobre R. E como em qualquer outro circuito, né, o total de potência sendo consumido tem que ser igual ao total de potência sendo gerado. E aí, se você for calcular aqui a potência da fonte, que é a única fonte aqui do meu circuito é essa, então ela tem que estar gerando obrigatoriamente.
já que os resistores sempre vão consumir, a potência gerada na fonte tem que ser igual à potência consumida nos resistores. Então, quando você calcular essa potênciazinha aqui, fazer R vezes I, descobrir qual é a corrente que está circulando nela, a gente vai ver que, obrigatoriamente, vai ter que ser igual a tensão, a potência da fonte gerada com a potência consumida nos resistores. Não tem para onde correr, não tem outra possibilidade. Né? Tudo que é gerado é consumido no circuito elétrico. Então, verifique se a potência total dissipada no circuito é igual à potência fornecida pela fonte 180. Então, vai pegar toda a potência nos 5 resistores e ver se deu igual. Mas aqui a letra A, que a gente fez até agora, foi 2 amperes. Né? O restante era só continuar. Faltou só encontrar aqui o de 5 ohms. Né? A gente acabou não encontrando. Foi? Poderíamos ter encontrado esse de 5 ohms aí, já que agora eu tenho praticamente tudo. Eu tenho essa corrente aqui deu 2 amperes, né? Essa corrente aqui deu 2, essa daqui deu 6. Então tem 6 saindo, 2 saindo, só pode ter aqui 8 entrando. 6 mais 2, 8. Em qual sentido? Da esquerda para a direita, no resistor de 5 ohms. Certo? E se tem 8 aqui, vai ter 40 volts em cima dele. Pronto. Aí você encontrou todas as variáveis, todas as maneiras elétricas do circuito. Tensões, correntes e potência, se quiser, né? R vezes I ao quadrado, ou V vezes I, ou V ao quadrado sobre R. Você encontra todas as tensões, todas as... E aí uma pergunta interessante. Como é que eu encontro a potência na fonte, professor? Vai ser bem comum, você vai ver nas questões aí, é bem comum a pergunta da potência na fonte, de 180 volts, ou na fonte, qualquer que seja, né? Essa potência vai ser de quanto? V vezes I. Agora, V vocês têm. Qual é a tensão? 180 volts. Aqui. Ixi, mexi de novo aqui no negócio. Oh, meu Deus. Ah, não mexi. Estão me ouvindo, testando? Estão. Só não estão vendo nada aqui. Deixa eu... Sim, voltando. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui a gente tem 180 volts de tensão na minha fonte. Falta encontrar a corrente que passa por ela. Como é que vocês vão encontrar? Simples. Eu sei qual a corrente que está saindo desse nó aqui. Ó. Posso só olhar para esse nó. Eu sei a corrente que está saindo por cima, que é de 4 amperes, que é o valor de zero. E sei a corrente que está saindo aqui pela direita, né? Pelo resistor de 5 ohms, que deu 8, não foi? 8 amperes. Então, vou ficar aqui com 8 por um lado. Por cima está saindo 4, 8 mais 4 dá 12. Então, é só multiplicar 180, porque vai ter 12 de baixo para cima, entrando nesse nó aqui em cima, e, consequentemente, saindo da fonte, né, esses 12 amperes. Então, 180 vezes 12 é a potência em watts gerada por essa fonte. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aqui sobre essa questão? Então, vamos para a próxima. Alguém deixou alguma pergunta aqui? Como eu saí, entrei várias vezes, apagou aqui para mim, né? Alguém deixou, deixa de novo. Vamos ver uma segunda agora. Essa do lado aqui, ó. Pronto. Ixi, Maria, essa daqui. Deixa essa. Não, mas tem uma mais simplesinha. Essa daqui. Essa daqui depois eu passo para casa para vocês.
Pronto, essa daqui vai ter de tudo, ou quase tudo, certo? Vamos ver essa daqui. A 22. Deixa eu ver essa daqui. A gente pode até analisar essa daqui depois, certo? Essa coisa que a gente não fez. Mas analisando essa 22, para o circuito da figura tal, determine a resistência. Sim, a questãozinha que muda as coisas. Ó. Ele pede para encontrar uma resistência desconhecida. Quem eu preciso para encontrar a resistência? Lembra da formulazinha da lei de Ohm? Tem 3 variáveis ali. Tensão, resistência e corrente. V igual a R vezes I. Se eu quiser encontrar corrente, eu tenho que ter tensão, resistência. Se eu quiser encontrar tensão, resistência e corrente. Se eu quiser encontrar corrente, eu tenho que ter tensão e corrente. Se eu quiser encontrar resistência, o R, eu tenho que ter o V e o I. Que é só dividir V por I e eu encontro qual é a resistência. E é isso que eu tenho que fazer aqui. Você vai ficar até o final da questão querendo encontrar o V e o I, que passa o V aqui nessas polaridades aqui, mais menos, ver a polaridade e o valor, e a corrente, ver se está subindo ou se está descendo aqui, e o valor dela. Uma vez encontrado, é só dividir V por I, que você vai ter a resistência. Basicamente isso. Mas, analisando aqui, o passo a passo, quando eu vejo esse circuito, a primeira coisa que eu vou tentar é simplificá-lo, pessoal, sempre. Tem elementos em série, tem elementos em paralelo, se tiver, simplifica. Então, aqui a pergunta, nesse circuito, tem algum elemento em série? Olha aí, vocês encontram algum elemento em série. Quem acha aqui? 2 elementos em série. De 9 de 6 e depois de 6 e 10. Bom, tem 2 pares em série aí. 9 e 6 aqui, dá para somar, encontrar 15. 6 e 10 soma e encontra 16. Certo? Já deu uma simplificada. E aí você vai ter 3 amperes passando nessa resistência aqui, equivalente, né, que vai dar 15. É a única dica que ele vai dar. Então vamos lá para 2.22. Vou desenhar aqui o 2.22 e vou montar a questão. Tenho aqui uma fonte, mais ou menos. Eu vou juntar, certo? O 9 com o... Eu vou juntar o 9 com o 6 e vou juntar o 6 com o 10. Vai ficar uma só já, para economizar aqui o desenho. Então aqui eu fiquei com R. 9 com 6 dá 15. 6 com 10 dá 16. Aqui tem 5 ohms. Aqui tem 30 ohms. Aqui tem 125 volts. E aqui a dicasinha, a colherzinha de chá que ele deu, dizendo que tem 3 amperes. Então, vou sair daqui. E aí eu digo, pessoal, nesse circuito, se eu sei que tem 15 e tem 3, qual a tensão? Você vai saber de cara aqui, que é mais ou menos 15 vezes 3, que dá 45 volts. Então, 45 volts. Essa tensão aí no resistor de 15 ohms. E mais e menos, que a corrente entra no mais, sai no menos sempre. Então, a polaridade é consequência da corrente e vice-versa, né? Se for necessário. Se tiver já uma tensão com a polaridade, a corrente vai ser, no resistor, vai ser consequência dessa polaridade de tensão. Sempre indo do mais para o menos. Aí vou para as perguntas, né? Os elementos em série e paralelo que tinham, a gente já não tem mais ninguém em série nem paralelo. Pode até parecer que o 15 ohms está em paralelo com 5,
ou que o 5 está em paralelo com 16, mas não estão, certo? Não estão. Eles não estão em paralelo. Tem ali essas resistências aqui que não estão deixando eles ficarem em paralelo. Então, bola para frente. Então, a gente tem aqui... vamos para as próximas perguntas. Há algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida? Eu só conheço 3 amperes aqui. Não conheço nenhuma outra corrente. Eu vou fazer, então. Há alguma malha em que apenas uma tensão seja desconhecida? Vou ver quais malhas eu tenho, mas já adianto para vocês aqui, ó, olha a malha externa. A malha externa, 125 volts, 45 volts aqui nesse de 15, e o outro elemento é o de 16. Só não conheço a tensão em 16. Maravilha. Vamos analisar a malha externa e encontrar a tensão de 16. E aí você vai avançando, encontrou a tensão, encontra a corrente, vai avançando, depois encontra a corrente em outro elemento, a partir da terceira pergunta, olhando se tem algum nó que só não conheço uma corrente, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, certo? Vai montando a sua questão, e no finalzinho, eu quero saber qual a corrente, I aqui, e qual a tensão, V aqui. Com V e com I, eu descubro quem é o R. Certo? Então tá montado, tá feito passo a passo. Eu quero que vocês tentem essa questão 22. Tentem fazer, né? Questão 22, se não conseguir, sem maiores problemas. Certo? Eu vou fazer do mesmo jeito agora com a questão vizinha, que tem essa mesma metodologia. Que é essa 20. Deixa eu ver aqui em cima. Pronto, essa daqui, por exemplo. Opa, 2 fontes já. Essa daqui vai ficar interessante. Deixa eu ver o que ela pergunta mesmo. Pronto, ela dá informação aqui de a 26. Vamos analisar a 26. Eu sei que as correntes I1 e I2 são, respectivamente, 10 e 25 amperes. 10 e 25. I1 é 10, I2 é 25. É meio que troca, né? O valor da resistência, o valor da corrente, só que trocado. Aqui é 10, aqui é 25. Certo? E agora, eu vou fazer minhas perguntas. Tem algum elemento em série? Em série, tem algum elemento aqui? Tem alguma resistência em série aqui, pessoal? Não. Não. Tem alguma resistência em paralelo aqui? Também não. Também não. Então, vamos para as nossas perguntas. Certo? 3 e 4. Aqui tem, quanto mesmo? É 10 e aqui 25. Certo? Então, com algum nó em que apenas uma corrente seja desconhecida, sim, só esse nozinho aqui. Em cima está entrando 10, embaixo está saindo 25. Então, se está entrando 10, está saindo 25 no outro ramo, para entrar 10 e sair 25, tem que entrar mais nesse nó aqui, ou seja, da esquerda para a direita, tem que entrar 15 amperes. Se está entrando 10, saindo 25. Tem que entrar 15 aqui. E aqui você sabe qual é a corrente, está vindo da esquerda para a direita, da esquerda aqui para a direita, no sentido aqui, ó. Esquerda para a direita, está vindo a corrente, e eu tenho como saber qual a tensão nesse elemento, certo? E aí com a tensão, você já encontra a tensão nesse, já encontra a tensão nesse, olhando o externo, encontra a tensão nesse. Nem lembro o que ele pedia aqui na letra A. Determine a potência fornecida por cada fonte de tensão. Para saber qual é a potência, ele quer basicamente só encontrar a corrente que está saindo ou entrando, né? Como eu tenho 2 fontes, talvez uma esteja consumindo, pode ser que ocorra. Antes que eu tinha só uma fonte, ela com certeza estava gerando potência. Quando tenho 2, uma pode estar consumindo, a outra
gerando ou as duas gerando. Tem essas duas possibilidades. Então, descobriu essas correntes aqui, que você pode analisar esse nó aqui, por exemplo, ou esse nó aqui de baixo, e descobrir qual a corrente que passa pela fonte de 460 e pela fonte de 130. Certo? Dá para fazer também a 2,26. Uma última dicasinha que eu dou para vocês, pessoal, é o seguinte. Olha aqui o quadro. E aí eu vou fazer uma perguntinha de série paralelo, que isso aqui é pegadinha de questão. Ai, meu Deus, bati de novo nesse troço. Não, voltou. Que isso daqui é uma pegadinha muito comum, ou não é nem sempre pegadinha, é mais uma questão de conceito, né, para vocês entenderem. Nesse circuito aqui, ó, não vamos precisar resolver, não, só para vocês pegarem aqui a manha, assim, 5 amperes, 10 ohms, 5 ohms, 8 ohms, 4 ohms. Aí aqui eu pergunto para vocês, nesse circuito aí que eu inventei agora, tem algum elemento em série, pessoal? Tem algum elemento em paralelo? Dá para simplificar de alguma forma esse circuito? Oxe. Oi, pronto, voltou. Então, nesse circuito aqui, tem algum elemento, algum par de resistências em série? Tem algum par de resistências em paralelo? Quem responde? Sim, por quê? Não, por quê, né? Não, sim, quais, né? Ou não? Alguém quer dar um chute? Assim que o 10 está em paralelo? 5 e 10? Não tá. Porque a 10 está conectada aqui no lado de cima, né? Do resistor, da fonte de corrente de 5, e o de 5 está na parte de baixo dela, né? Então, para estar em paralelo, tem que estar um lado e o outro também conectados entre si, né? E em série, tem algum em série? Qual o conceito, pessoal, de série? Dois elementos estarem em série. Para dois elementos estarem em série, eles precisam ter o quê? O que é em comum entre dois elementos em série? A corrente é a mesma. A corrente tem que ser a mesma. Exatamente. Então, vamos ver aqui. Vamos ver as correntes, né? Então, esse nó aqui, tem esse outro nozinho aqui. Eu nem sei. Aqui tem 5 amperes, né? Está passando. Então, ó, se os 5 amperes está passando nessa fonte, ela está saindo desse nó, passando aqui e vindo para cá. Só tem ele aqui nesse caminho. Então, 5 amperes está passando no resistor de 10 ohms e entrando nesse nó aqui e saindo desse, né? A corrente nesse elemento aqui eu não sei. Nem sentido, nem valor. Tem que calcular aqui qual é. A corrente aqui também eu não sei, nem sentido, nem valor. Mas se for uma corrente saindo, supondo, desse nó de cima aqui, ó. Se for uma corrente saindo desse nó, qual caminho ela vai percorrer, pessoal? Ela vai passar no resistor de 8 ohms, obrigatoriamente. Vai passar na fonte de 100 volts, obrigatoriamente, e vai passar no resistor de 4 ohms. Perceberam alguma coisa? A corrente que passa no resistor de 8 é a mesma a que passa no resistor de 4.
Então, se é a mesma corrente, não tem como mudar, não tem. É só a ordem, ó. Se eu redesenhasse isso daqui para vocês, ficaria bem mais fácil de ver. Se eu simplesmente tivesse feito assim, ó, vou apagar o de 4 ohms aqui, vou colocar ele aqui em cima. Ficou mais fácil agora de ver se tem algum elemento em série com outro. Mas você vê que continua do mesmo jeito, essa corrente aqui, que saiu desse nó aqui de cima, continua passando no resistor de 8, no resistor de 4, na fonte de 100 volts. Então, a sequência não quer dizer nada aqui na análise se o elemento está em série ou não, que as resistências estão em série ou não, certo? Então, a sequência aqui que a corrente passa, às vezes engana você. Se você visse 2 resistores, um vizinho do outro aqui, de cara, sem nenhuma bifurcação entre eles, você diria, esse 4 e esse 8 estão em série, professor. Certamente a maioria diria isso. Só porque eu mudei a ordem, coloquei a fonte primeiro no meio deles aqui, vocês já não disseram, ninguém disse. Talvez algum outro tenha pensado, mas não falou, né? Se alguém pensou aí e não falou, não tenho ainda poderes telepáticos, né? Então aqui, ó, é a mesma coisa. Não mudei nada o meu circuito, trocando a ordem deles aqui, que eles aparecem. O 4 e o 8 estão em série. Naquela situação anterior e nessa daqui de agora. A corrente que passa em um continua passando no outro. Você pode simplificar que a qualquer momento, tirando ele daqui e adicionando esses 4 ohms aqui em cima. Pronto. É o mesmo desenho de antes, certo? É o mesmo circuito, funciona do mesmo jeito do que o circuito anterior. Ok, pessoal? Então, sempre olhem para o conceito, né? Para o conceito. Da mesma forma, com elementos em paralelo, resistências em paralelo, que de vez em quando tem uma questãozinha, o pessoal acaba se confundindo. Tem aqui uma fonte, aí tem aqui uma resistência, aí aqui tem outra resistência aqui, aí aqui tem uma fonte de corrente, aí aqui tem uma resistência. Pronto. Aqui 100 volts, 2 amperes, 5, 10 ohms, 20 ohms. Aí eu pergunto, nesse circuito aí, pessoal, tem alguma resistência em série ou alguma resistência em paralelo? A gente tem alguma resistência em paralelo aí, pessoal? Em série, não tem. Tem 3 resistências só, né? 5, 10 e 20. Claramente, nenhuma está em série, né? Sempre de uma para outra tem alguma bifurcação de corrente, tem algum nó de uma para outra. Então, não tem nem para onde correr. Certo? Série não tem. Agora, paralelo. Tem alguma resistência que está em paralelo com outra? O que vocês acham aí sobre o paralelo dessas 3 resistências? 5, 10 e 20. Tem algum em paralelo com outra, pessoal? O que vocês acham? O que tem que ter em comum 2 resistências em paralelo? Qual a característica comum entre 2 resistências em paralelo? A mesma tensão, professor. A mesma tensão entre elas, né? Então, elas têm que estar disponíveis ali. Tem que estar disponíveis ali. Tem que estar em contato, né? Os 2 terminais entre si. O de cima e o de baixo. Daqueles elementos que estiverem em paralelo. Se
forem duas fontes, se forem duas resistências, enfim, de dois quaisquer elementos. Tem que estar os dois terminais em conexão entre eles, né? Um com o outro. E aí você vai dizer, mas professor, aqui, ó, eu tenho aqui, os fios aqui são as conexões. Essas ligações aqui são as conexões. Se você olhar aqui, aqui eu tenho um mais e menos, uma tensão, que vai ser a mesma. Deixa eu botar a mão aqui para o outro lado. Eu tenho aqui uma tensão no resistor de 10, que vai ser a mesma tensão na fonte de 2 amperes, que por sua vez vai ser a mesma tensão no resistor de 20. Então aqui, pessoal, o resistor de 10 e o resistor de 20 estão sim em paralelo. Só porque eu coloquei isso no meio aqui deles, troquei a ordem aqui, porque se certamente eu tivesse desenhado esse elemento, outro aqui, e só a fonte depois, vários diriam que 10 está em paralelo com 20 ohms. Vários. Se eu tivesse trocado a ordem aqui desses dois. Mas a ordem não altera em nada o circuito. Eles continuam estando submetidos à mesma tensão. Esses três elementos aqui. 20 ohms, 10 ohms, a fonte, e 20 ohms aqui, essa resistência, estão na mesma tensão. Então aqui você pode fazer o paralelo tranquilo, de 10 e 20, e botar uma resistência só, para substituir o 10 e o 20. Certo? Então é só uma dicasinha. Olhar a sequência dos elementos em série, como foi apresentado, e olhar a sequência dos elementos em paralelo, como foi apresentado agora. Certo? Não é porque tem um bichinho no meio aqui que você não pode fazer. Inclusive, tem uma questão no livro que eu ia mostrar agorinha que eu tinha visto ali, que tinha justamente essa característica de botarem uma fonte no meio ali, de duas resistências que estão em série, em paralelo. E aí não muda nada, elas continuam estando em paralelo, independente de ter uma fonte no meio ou não. Certo? Então é só uma dicasinha para vocês prestarem atenção e não caírem nessas pegadinhas aí que podem surgir, né? Podem surgir aí, então vocês têm que ficar de olho aberto para não cair nessas daí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui em relação a essas questões que a gente montou, que a gente fez aqui em sala? Não vai ser nada diferente disso que vai ser cobrado, certo? Então, essas questões aí do capítulo 2, até essa quarta perguntinha aqui, ou seja, quando tiver, que se for possível ser resolvida com simplificação, deixa eu botar para vocês me verem aqui, né? Vocês estão vendo o quadro. Pronto. Então, quando for possível de resolver a questão por simplificação de elemento sério paralelo, dá para vocês se virarem já e simplificando, e depois retornando, né? Como a gente fez um exemplo aqui em sala. Pode ter uma daquela. Pode ter também uma que não tenha nada em série, nada em paralelo, ou seja, não dá para simplificar, mas aí eu digo que tem uma corrente de tal valor em tal elemento, ou uma tensão de tal valor em tal elemento. E a partir daí você vai encontrando nós, que só você não conheça uma corrente, malhas que você só não conheça uma tensão. E vai encontrando aos pouquinhos as outras características, os outros elementos ali, tensões e correntes em outras resistências, até encontrar aquela tensão ou corrente que você deseja para resolver sua questão, encontrar potência na resistência, encontrar potência, enfim, em algum outro elemento, e chegar no resultado final. Certo? Cálculo de potência, 3 fórmulas, V vezes I, RI quadrado, V ao quadrado sobre R. Pronto. Usou as 3. Em fontes, sempre V vezes I. Descobrir a tensão. Se for uma fonte de corrente, descobre a tensão. Dá um jeitinho aí de descobrir a tensão. Se for uma fonte de tensão,
dá um jeitinho de descobrir a corrente. Certo? Descobriu esses elementos. Se for uma fonte de tensão, olha para os nós, pessoal. Para você descobrir a corrente. Olha para os nós que estão indo para resistências. Aí você descobre a corrente dessa fonte de tensão. Se for uma fonte de corrente, olha a malha que ela está inserida. Vai descobrir a tensão nela, com certeza. Pronto, é isso. Não tem muito mais o que passar. Daqui a pouquinho vou ficar aqui agora para colocar essas aulas online para quem perdeu alguma, né, poder assistir. E aproveito e vou sugerir alguns exercícios também para vocês fazerem. Certo? Que são esses do capítulo 2, basicamente, né? Alguns que a gente montou aqui e outros lá do capítulo 2. Não tem como ser nada muito diferente disso, não. Vai ser isso daí. E a partir da aula após a prova, a gente já começa com aquele momento em que a quarta pergunta é não também. Aí não tem para onde correr. Não vai dar para simplificar, não vai ter informações suficientes para você sair desenvolvendo a questão, como essas questões que a gente fez, ou seja, não vai ter nós que só não conheçam a corrente, nem malhas que só não conheçam a tensão. Vai ter que montar um sisteminha de equações. Não vai ter para onde correr. Certo? A gente vai partir para essas daí depois. Então, por hoje era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Aguardem aí mais alguns minutos para que eu adicione as aulas que não foram colocadas ainda no Moodle e as questões que eu vou sugerir para vocês também, vocês fazerem. Certo? Alguma dúvida, alguma questão, enfim, falem agora ou falem depois, né? Estou ali à disposição para ajudá-los. Deem uma estudada em casa, resolvam as questões, criem dúvidas, e aí, precisar, manda uma mensagem no AVA, qualquer outra forma que vocês conseguirem, para eu tentar tirar a dúvida até a aula. Infelizmente, a gente não tem monitor. Vamos fazer uma seleção esse semestre. Ainda não foi possível. Mas aí vocês vão falando comigo que eu vou tentando ajudar na medida do possível. Ok? Então é isso, pessoal. Boa noite e até logo. Tchau, tchau.